Louvado seja o nome do Senhor. O Pai está na casa, amém? Amém. Que louvor maravilhoso. Vem sobre mim, Espírito Santo. Só a tua presença preenche o meu ser. Só a tua presença preenche o meu ser. Gente, a gente já podia ir para casa. Né? Deus está falando aqui tremendamente desde o início, mas como a gente está com um propósito, libertação total, abre aí a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 5, é um texto bastante conhecido daqueles que amam a palavra de Deus, daqueles que já estão há muito tempo na presença de Deus. É um dos textos favoritos do pastor Leandro. Né? 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos começar a leitura a partir do versículo 15. A igreja já encontrou? Quem não encontrou pode dizer assim: estou procurando. Quem encontrou pode dizer: achei. Oh, glória! Que bonito, Jesus! Que coisa linda! Viu? Aqui, né? Deus é fiel ao povo da Bíblia. O povo sabe onde está esse negócio. Você já abriu aí? A partir do versículo 15, diz assim o texto: Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. E o profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Aleluia! Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar, me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Aí Eliseu responde: Vai em paz. Irmãos, que tremendo esse texto. Que tremendo toda essa história. Essa história começa com uma jovem que foi feita cativa lá em Israel, lá em Samaria. Essa menina, ela é capturada durante uma batalha, durante um ataque do exército da Síria a Israel. Está todo mundo prestando atenção? E essa menina, ela está ali servindo de escrava. Ela está numa condição onde ela tem que trabalhar dia e noite, não tem mais autonomia. Eu vou pedir só para baixar só um pouquinho aí esse fundo. Isso, obrigada. Ela não tem autonomia para fazer nada que ela quer. A vida dela, a gente poderia dizer assim, que acabou, não é verdade? Uma pessoa escrava tem vida, irmãos? Ela poderia não ter vida, mas ela tinha um Deus poderoso. E ela repara que aquele homem que capturou ela, que
que invadiu Israel, que destruiu várias coisas por lá, ela repara que aquele homem tem lepra. E ela, como ela não pode falar diretamente com ele, porque ele é um capitão, ela fala com quem, irmãos? Com a esposa. Já vai uma dica pra gente aí, não é verdade? Tem sempre um intermediário, irmãos. Tem sempre alguém em quem você pode recorrer, não diretamente. A igreja aprendeu? Pegou a visão? Poxa, eu quero falar com alguém, mas eu não tenho acesso àquela pessoa. Mas eu conheço alguém que tem acesso àquela pessoa. Então eu posso falar com a pessoa que conhece para poder intermediar aquilo que eu preciso falar. Isso a gente tem que reconhecer esse tipo de situação, irmãos. Nós não podemos ficar com não vou fazer isso, não vou pedir, não sei o quê. Não, pedir é da natureza humana, faz parte da vida. Uma hora ou outra você vai ter que pedir algo, e você não pode ficar, não, eu não peço nada, eu não vou pedir ajuda. Gente, é pior para a pessoa que tem essa visão. A igreja está entendendo? Aí a menina fala: minha senhora, seu marido está aí, né? Ele é chefe, tal, capitão. Essa doença mata. Eu imagino a conversa dela com a senhora. Essa doença aí, daqui a pouco vai cair a orelha dele, vai ficar faltando, sei lá, um nariz. Porque naquela época, irmão, o negócio era feio, não tinha nenhum tipo de medicamento. É hoje a Hanseníase, né? Olha como é que ficou mais bonito o nome. A evolução. O nome ficou até mais bonito, mais florido. Hanseníase. Era lepra. E ela fala: olha, lá em Samaria tem um profeta. Lá em Samaria, se ele fosse até o homem de Deus que há em Samaria, meu Senhor seria curado. Aleluia. Só aí você já tinha que estar glorificando a Deus. É o mesmo Deus? É o mesmo Deus que você serve? Aleluia. Glória a Deus. Aí, o que acontece? A esposa, né? Muito obrigada, varão. Deixa eu ver assim. A esposa ali vai com todo jeitinho, porque a esposa tem que ter jeitinho. Já pensou se ela já chega: olha, vai lá, em tal lugar, tem um homem assim? Duvido que ela chegou assim, irmãos. Ela deve ter chegado toda assim na hora ali, quem sabe na hora de namorar, né? Que ela estava com ele. Olha, esse negócio aí na nossa pele, amorzinho. Nossa, né? Tá ficando estranho. Então, a nossa escrava, a que você capturou, que você arrancou dos pais, ela falou que tem um homem de Deus lá em Samaria que pode te curar. Que tremendo, né, irmãos? A menina não perdeu a essência dela. Glória a Deus. Mesmo naquela condição em que ela estava, ela sabia que ela tinha um Deus poderoso. A tua situação não limita o poder do teu Deus, irmãos. Ela não podia estar tendo a mesma fé para ser liberta dali, irmãos? Para sair daquele domínio escravo em qual ela estava? Não podia? Só que ela sabia separar as coisas. Ela sabia que a hora que Deus quisesse libertá-la daquela condição, Deus ia libertá-la. Então, por ela crer nisso, ela também sabia que se aquele homem fosse até o homem de Deus, ele seria curado. O teu Deus é Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. E Naamã, na ignorância dele, faz o quê? Em vez de seguir diretamente o conselho da menina, ele vai até o rei da Síria. Aí, olha, a menina que eu peguei lá em Israel está escrava lá em casa, escravinha lá de casa. Eu tô falando numa linguagem, tô conjecturando, tá, irmãos? Não tá assim o texto lá não. Aqui na Bíblia não tá assim não, mas é para vocês entenderem melhor a condição dela, porque passando pelo texto
irmãos, de qual era a condição daquela menina. Ela limpava a privada, ela limpava o chão. Ela não estava ali de férias, não. Ela era escrava. Aí Naamã vai até o rei e fala assim: a minha escravinha, a menina que eu peguei lá em Israel, diz que tem um tal homem de Deus lá que pode me curar dessa lepra que eu estou aqui. Aí o rei da Síria, mais sem noção ainda do que o próprio Naamã, escreve uma carta. Vocês estão acompanhando o texto, né? Escreve uma carta e manda para o rei de Israel. Foi isso que a menina mandou fazer, irmãos? O que a menina falou com a mulher lá, irmãos? Ir até o profeta, ir até o homem de Deus. Pode ser que no meio do caminho daquilo que você precise, você vai encontrar pessoas sem noção, irmãos. Você vai encontrar pessoas que vão trazer mais entendimento do que ajuda. Vocês estão entendendo o que Deus está falando comigo, com você nessa noite? Você pensou assim: poxa, pensei que eu ia pedir ajuda de fulano e que ia ser melhor, mas o negócio piorou todo. Naamã chega com uma carta, para diante do rei de Israel. O rei de Israel lê a carta, faz o que? Rasga as vestes, porque era assim quando a pessoa se sentia numa situação a qual ela não podia sair, de descontrole dela, ela rasgava as vestes. Já pensou se essa moda volta? Ao rei: papa, sou eu, tem um Deus que pode curar você dessa lepra, moço. Eu não posso fazer nada. O rei fica desesperado. Só que enquanto o rei está desesperado no palácio, o profeta já está sabendo o que está acontecendo. Fala com quem está do teu lado: quem tem que saber, já está sabendo. Já está informado, já está com a informação, já está de posse da informação. Aleluia! Você não vai dar viagem perdida. Não vai ser em vão a sua ida até ali. Naamã podia ter olhado aquela situação e falar assim: cara, para que eu fui ouvir a escrava? O que eu estou fazendo aqui? Esse rei, eu quero matar ele. O meu rei vive em guerra com ele. A nossa intenção com Israel é exterminar tudo, porque era assim que o rei da Síria via Israel. Via Israel como um opositor 24 horas. Como alguém a qual eles queriam destruir, dizimar da face da terra. Aí Naamã está ali, diante do rei de Israel. O rei de Israel rasgando as roupas, gritando, falando que não é nenhum Deus, que não pode curar. Naamã: o que eu vim fazer aqui? Eu sou um chefe, eu sou um general. Eu mato, depois eu pergunto. Era a função dele. Só que aí o profeta já manda alguém lá no palácio: rei, tem um homem de Deus aqui nesse lugar. Você está olhando a situação de uma maneira carnal. Você está esquecendo do espiritual. Na verdade, o rei de Israel não servia a Deus. Foi por isso que ele ficou tão desesperado, irmãos. Foi exatamente por estar distante do poder do Deus de Israel que ele ficou totalmente afligido, gritando, rasgando a roupa, igual um doido. E Eliseu manda falar: manda ele vir aqui, porque eu sou a pessoa que ele está procurando. Tem que ter muita fé. Tem que ter muita certeza do Deus que serve, irmãos. O homem não está com qualquer doença, não é uma dor de cabeça, não é... Gente, era uma lepra.
era um negócio muito sério. Mas no currículo de Eliseu, irmãos, ele já tinha ressuscitado um menino. E Eliseu já tinha feito tantas coisas no poder de Deus, no poder da unção que estava sobre a vida dele, a qual desceu junto com a capa de Elias, a porção dobrada do Espírito que havia em Elias. Aleluia! Foi nessa convicção que ele falou assim: pode trazer Naamã aqui. E acho que até as crianças sabem da história, né? Naamã teve que fazer o quê? Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Mas antes, até mesmo do mergulho, acontece uma coisa, né? Que é para a gente aprender aqui já de antemão. Para a gente aprender. Quando Naamã chega na casa de Eliseu, Eliseu não recebe Naamã. Eliseu manda o servo dele encontrar com Naamã no meio do caminho. Ele não deixa nem Naamã chegar perto da casa dele. Qual foi o recado que ele mandou para o rei, irmãos? Manda Naamã vir aqui falar comigo. E quando Naamã está indo, ele manda um servo dele encontrar com Naamã. Aí eu vou cair na mesma situação de domingo. Não vai ser da maneira que você espera. Você traçou todo o plano, fez toda uma matemática. Não, porque dia tal eu vou fazer isso, dia tal eu vou fazer aquilo, vou falar com fulano. Aí Deus bagunça a tua matemática toda. Aí Deus fala assim: vai ser no outro dia, vai ser com outra pessoa. Porque Naamã ele declara o seguinte: quando Eliseu manda ele no rio se lavar, vamos ler lá? Deixa eu achar que onde está. Versículo 11. Deixa eu ajudar lá o rapaz. Pode receber uma. Versículo 11. Contrário? Mas Naamã ficou indignado. Saiu dizendo: eu estava certo. Eita, coitado. Ele tinha o quê? Certeza. Irmão, a gente não pode ter certeza de coisa nenhuma. A gente tem que esperar a última palavra que vem da boca do Senhor. Você que é muito sistemático, você que gosta de ter muita certeza, eu estou falando para mim, tá? Que não é para você, é para mim que eu estou botando no espelho diante de mim. Eu sou muito assim. Não, tem que ser assim. Aí ele fala: ó, eu estava certo de que ele sairia. Aí, assim, a gente já imagina a cena. Vamos fazer o videoclipe. O profeta saindo da sua residência, encontrando Naamã. Aí ele fala: ó, eu imaginei ele saindo, invocando em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Ele moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Oh meu Deus, o homem fez um videoclipe na cabeça, gente. E a gente é igualzinho, né? Não pode nem falar uma vez. Porque a gente fica imaginando. Não, quando eu chegar, vai ser assim, eu vou falar assim, e fulano vai dizer. A gente ainda põe a resposta na boca da pessoa. Quem é assim? Só eu? Vocês assumem, porque Deus conhece vocês, tá? Deus sabe muito bem com quem está falando aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Aí Naamã fez aquele videoclipe. Não, vou chegar lá, ele vai sair, ele vai invocar o nome do Deus dele. Devia ter relâmpagos e trovões, né? Não é assim que acontece quando o Thor bate o martelo. Relâmpagos e trovões, ele vai botar a mão na lepra e eu vou ser curado.
Só que não foi isso. Eliseu falou: vai lá, mergulha 7 vezes e a sua pele vai ser restaurada. Você vai ser curado. E Naamã, como ele tinha feito o videoclipe na cabeça dele, ele faz o que? Ele fica revoltado. Ele vai embora. Nem me recebeu. Eu sou um chefe, eu sou um general, eu tenho medalhas. Já venci várias batalhas. E ele nem me recebeu, nem veio falar comigo. Aí, irmãos, é Deus tratando do orgulho do homem. É Deus amassando o homem. Cara, eu vou te curar, mas primeiro eu tenho que trabalhar em você. Você é chefe lá no teu país, aqui não. Aqui a história é diferente. Tanto que quando ele chega depois, a segunda vez que ele chega diante de Eliseu, ele fala que o teu servo. Você viu como o homem desceu? Você viu como é que Deus trabalhou, amassou ali o barro? E só dá para amassar o barro quando a gente vai jogando a água, já perceberam? Como o Orives vai lá trabalhando, vai jogando uma aguinha e vai moldando o vaso, não é assim, irmãos? Tá vindo agora do céu, tá? Foi isso que Deus fez quando mandou ele mergulhar 7 vezes. Está molhando o barro, está trabalhando no barro. Está mostrando para ele que as medalhas dele, a posição dele é nada diante do Senhor. O poder que ele tinha no exército não era um poder suficiente para curar a saúde dele. E é isso que Deus está mostrando para aquele homem. O seu poder é limitado, mas o meu poder é ilimitado. O meu poder pode todas as coisas, diz o Senhor para nós nessa noite. E ele chega ali, incentivado por um servo dele também. Poxa, vai lá, chefe, mergulha, não é difícil. Faz o que o homem de Deus falou para você fazer. Vai lá, não custa nada. Você já está com a lepra mesmo. E ele garantiu que o Senhor vai ficar curado. Então tenta. A gente tem que tentar, irmãos, até o último recurso. Por mais que nos pareça mais humilhante. A igreja está entendendo? Eu sei que Deus está falando com alguém. Se não é aqui, é na internet, né? Pode parecer a maior humilhação para você, mas pode ter certeza que vai ser a sua grande vitória. Deus vai fazer ressurgir a situação. Vai dar, 360. Naamã mergulhou 1, mergulhou 2, 3, 6, 7. Quando subiu, não tinha mais lepra. A pele estava limpinha. Estava igual um bebezinho, não é? Sem botox, sem nada. Olha agora. Sem cirurgia plástica. Aleluia. Plástica do céu. Poder de Deus. Era água? Não era água, irmãos. Foi a ordem que veio da boca do profeta. O que falta hoje para essa geração é dar ouvido ao que os profetas de Deus têm falado nesses últimos dias. A gente está vivendo uma geração que está muito assim: não, eu faço na minha vida o que eu quero. Pastor não manda na minha vida, ninguém manda na minha vida. Se Naamã não obedecesse o que o profeta falou, ele seria curado? Fala, igreja, sem medo de errar. Seria? Não seria. Então, pode parecer muito difícil para você, mas quando vier uma orientação aqui, principalmente aqui do altar, da palavra,
Faz de tudo para você pôr em prática, fazer aquilo o que o profeta de Deus está falando para você fazer. Amém? Só que Naamã, ele tinha uma pendência lá na Síria. Ele volta até Eliseu e ele abre o coração para Eliseu. Ele fala: olha, eu agora sei que o Deus verdadeiro é daqui. Agora eu sei que o que eu servia lá não era Deus coisa nenhuma. Eu agora me comprometo a nunca mais prestar culto ao holocausto àquele Deus que eu servia lá. Eu vou levar até um bocado da terra daqui. Isso aí, irmão, foi meio um pouco de, vou falar, misticismo da parte dele, mas ele queria um pouco de Israel junto dele. Você está entendendo o que Deus está falando? Ele achava que aquele punhado de terra ia significar a mesma coisa que ele está lá na terra de Israel. E hoje Deus, olha, a gente tem aqui um lugar onde a gente pode adorar o Senhor. Não se distancia do lugar de adoração. Quando você sentir que você está, um dia acontece uma coisa, no outro dia eu não posso ir, no outro dia, cuidado. Naamã, ele queria estar perto do lugar aonde ele foi curado. Ele queria sentir que tinha alguma coisa do lugar aonde ele teve a vida dele transformada. Ele fala: olha, se o Senhor me permitir, eu vou levar aqui a areia e tal. Mas também tem outro problema. O meu chefe lá, o rei lá, quando ele vai adorar o Deus dele, eu também tenho que ficar de joelho, porque ele apoia o peso dele em cima de mim. E aqui vai um recado para você que trabalha com pessoas que não servem o mesmo Deus que você. Amém? Não é porque você está ali que você tem que compartilhar com o que está sendo feito ali. Ele já pediu perdão antes mesmo de chegar na Síria, antes mesmo de chegar no lugar onde o rei iria com ele para adorar o outro Deus. Ele tinha consciência de que ele ia ter que passar de novo por aquilo ali, e enquanto ele servisse aquele rei. A igreja está entendendo o que Deus está falando? Você está num lugar, ou trabalhar, ou conviver com alguém que serve um outro Deus, não é motivo para que você também faça a mesma coisa que ele faz. E Deus, presta atenção, e Deus sabe muito bem separar as coisas entre necessidade e oportunismo. Deus sabe separar. Tem gente que, não, né, mas eu estou aqui, ele já está servindo ali, então eu vou ter que servir também. Por favor, você está chamando Deus de quê? Está achando que Deus é ignorante? Não. Deus sabe que o que importa e que é o que está dentro de você, dentro do teu coração, dentro da sua mente. Se você souber separar as coisas, Deus também sabe separar. Sabe por quê? Qual é a resposta de Eliseu? Vai em paz. Vai em paz, Naamã. Deus não vai te condenar por isso. O Senhor sabe que agora você também o conhece, que você também sabe que Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele sabe que
Seu corpo vai estar ali, mas seu coração não vai estar inclinado àquele Deus que está ali. Amém, irmãos? A gente pode estar no lugar, a gente pode conversar com a pessoa, amar, tentar ajudar. Nós só não podemos compartilhar a mesma coisa. A igreja está entendendo? Não é porque eu estou do lado, não é porque... Ele sabia que a obrigação dele era estar ali do lado do rei, quando o rei fosse adorar aquele outro Deus. Mas ele sabia também que dentro dele, ele não mais se dobraria a outro Deus que não fosse o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que usava Eliseu. Então é muito importante a gente, nesse tempo, nesse século, saber separar as coisas, fazer entender que às vezes a tua conduta ela tem que falar mais alto do que o que está ao teu redor, sabe? Só do fato de